Meu querido filho, minha querida filha, neste exato momento em que seus olhos encontram estas palavras, neste segundo preciso em que seu coração bate dentro do seu peito, eu, sua mãe do céu, preciso falar algo urgente com você, algo tão importante que não pode esperar nem mais um dia, nem mais uma hora. Você sabe por que está aqui agora. Você acha que foi por acaso que este vídeo chegou até você justamente hoje? Deixe-me dizer-lhe com toda a sinceridade do meu coração materno: não existe acaso nos planos de Deus. Você está aqui porque eu mesma guiei você até este momento. Quantas vezes você já sentiu algo estranho dentro da sua própria casa? Quantas vezes acordou no meio da noite com uma sensação inexplicável de desconforto? Quantas discussões sem sentido aconteceram entre as paredes do lugar que deveria ser seu refúgio? Você já parou para pensar por que a paz parece ter abandonado o lugar onde você mora? Por que o cansaço nunca vai embora, mesmo quando você descansa? Por que as doenças insistem em aparecer uma atrás da outra, sem explicação médica convincente? Meu amado filho, minha amada filha, eu não vim até você hoje para assustá-lo, mas para alertá-lo. O relógio está correndo e faltam apenas 2 minutos para algo muito sério acontecer na dimensão espiritual que envolve a sua casa. Sim, a casa onde você está morando agora mesmo. Aquele lugar que você chama de lar, que você considera seu porto seguro, está no centro de uma batalha espiritual que a maioria das pessoas não consegue enxergar com os olhos físicos. Mas eu vejo tudo, meu filho. Eu vejo cada cômodo, cada canto, cada energia que circula pelos corredores da sua morada. Você quer saber o que realmente está acontecendo? Você tem coragem de ouvir a verdade sobre as forças invisíveis que estão agindo dentro do lugar onde você dorme, come, vive com sua família? Então, preste muita atenção em cada palavra que vou dizer a partir de agora, porque esta mensagem pode mudar completamente o destino espiritual da sua casa e de todos que vivem nela. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo por mim. Eu preciso que você declare sua fé agora mesmo. Escreva nos comentários: com Deus sou mais forte. Faça essa declaração de fé, porque ela já começa a ativar a proteção divina sobre você e sua casa. Não tenha vergonha. Não deixe para depois. Faça agora, enquanto ainda há tempo. E tem mais uma coisa, meu filho amado. Se você quer realmente fazer parte daqueles que recebem minhas mensagens exclusivas, que caminham comigo de forma mais íntima, torne-se membro deste canal agora. Clique no botão de membro e junte-se à nossa família especial. Lá você receberá orientações ainda mais profundas sobre como proteger sua casa e sua família espiritualmente. Não perca essa oportunidade de caminhar mais perto de mim. Agora sim, vamos começar a revelar o que você precisa saber urgentemente sobre a casa em que você está morando. Meu querido filho, minha querida filha, existe um relógio espiritual que a maioria das pessoas desconhece completamente. Enquanto você vive sua rotina diária, preocupado com contas, trabalho, problemas do dia a dia, existe uma dimensão espiritual operando simultaneamente, onde batalhas invisíveis acontecem a cada segundo. E eu preciso que você entenda algo fundamental. Sua casa não é apenas um espaço físico feito de tijolos, cimento e móveis. Sua casa é um território espiritual que está sendo disputado neste exato momento. Quando eu digo que faltam apenas 2 minutos, estou falando no tempo espiritual, que é muito diferente do tempo cronológico que você conhece. No reino do espírito, 2 minutos podem significar um período curtíssimo,
antes que portas se fechem ou se abram definitivamente. Estamos vivendo um momento de definições, meu filho. Um momento em que cada alma, cada família, cada lar precisa decidir de que lado vai ficar. E essa decisão não pode mais ser adiada. Você sabia que sua casa tem uma atmosfera espiritual própria? Assim como existe o clima físico, com temperatura, umidade, pressão atmosférica, existe também um clima espiritual no lugar onde você mora. E esse clima espiritual é formado por diversos fatores. As palavras que são pronunciadas dentro daquelas paredes, os pensamentos que circulam pela mente de cada morador, as emoções que são liberadas em cada cômodo, as práticas espirituais que são realizadas ali, os objetos que você permite que entrem na sua casa, as músicas que tocam, as imagens que você assiste, as conversas que acontecem, tudo isso, absolutamente tudo, contribui para formar a atmosfera espiritual da sua casa. E essa atmosfera determina que tipo de espírito tem permissão para habitar ali. Você entende a gravidade disso, meu filho? Sua casa pode estar sendo habitada por espíritos que você nunca convidou conscientemente, mas que receberam permissão de entrar através de brechas espirituais que você mesmo abriu sem perceber. Eu tenho observado tantos lares nos últimos tempos e meu coração de mãe se aperta ao ver como muitas famílias estão completamente vulneráveis espiritualmente. Casas que antigamente eram cheias de paz, de amor, de harmonia, hoje se tornaram verdadeiros campos de batalha onde o inimigo age livremente. E sabe o que é mais doloroso? É ver que muitos dos meus filhos não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Eles sentem os efeitos, o cansaço inexplicável, as discussões constantes, as doenças que não passam, a depressão que aperta o peito, a ansiedade que tira o sono, mas não conectam esses sintomas à realidade espiritual que está acontecendo dentro da própria casa. Por que eu escolhi falar sobre isso agora? Por que este aviso é tão urgente? Porque estamos chegando num ponto de não retorno, meu filho. O inimigo intensificou seus ataques contra as famílias de forma assustadora. Ele sabe que destruindo a família, ele destrói a base da sociedade. E o lugar mais estratégico para atacar uma família é justamente dentro de casa, no lugar onde todos deveriam estar seguros e protegidos. Enquanto você dorme desprevenido, pensando que está em segurança entre quatro paredes, forças malignas podem estar circulando livremente pelo seu lar se você não tiver a proteção adequada. Mas eu não vim apenas para alertá-lo sobre o perigo. Eu vim para oferecer a solução. Eu vim para mostrar o caminho da proteção, da blindagem espiritual, da consagração que pode transformar sua casa num verdadeiro santuário onde o mal não tem permissão para entrar. Porém, você precisa agir agora. Você precisa tomar decisões práticas e espirituais que vão mudar completamente a realidade do lugar onde você mora. Quantas vezes você já teve a sensação de que algo não está certo dentro da sua casa? Quantas vezes você entrou em determinado cômodo e sentiu um peso inexplicável? Quantas vezes você percebeu que certas áreas da sua casa parecem sempre frias, pesadas, desconfortáveis, não importa o que você faça? Esses não são sintomas aleatórios, meu filho. São sinais claros de que existe uma presença espiritual negativa ali. E se você continuar ignorando esses sinais, as consequências podem ser devastadoras para você e sua família. Eu conheço filhos meus que perderam casamentos porque não entenderam que o problema não era apenas a incompatibilidade do casal, mas sim a influência de espíritos de discórdia que habitavam a casa.
Conheço pais que viram seus filhos se desviarem completamente dos caminhos de Deus porque permitiram que objetos e práticas abrissem portas para o inimigo dentro do próprio lar. Conheço pessoas que adoeceram gravemente porque a casa onde moravam estava contaminada espiritualmente e ninguém fez a limpeza necessária. O tempo está se esgotando, meu amado filho. Os 2 minutos espirituais de que falo representam esta janela de oportunidade que ainda está aberta para você agir. Mas essa janela não ficará aberta para sempre. Há um momento em que as consequências da negligência espiritual se tornam irreversíveis, pelo menos nesta dimensão temporal. E eu não quero que você chegue nesse ponto. Por isso vim até você hoje com esta mensagem urgente. Sua casa foi escolhida por Deus para ser um farol de luz neste mundo de trevas. Mas para que isso aconteça, você precisa assumir sua responsabilidade como sacerdote do seu lar. Sim, você que está ouvindo isso agora. Não importa se você é homem ou mulher, casado ou solteiro, jovem ou idoso. Se você mora numa casa, você tem autoridade espiritual sobre aquele espaço e precisa exercê-la conscientemente. Você não pode mais viver de forma passiva, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. A guerra espiritual é real e sua casa é um dos principais campos de batalha. Nos próximos capítulos, vou revelar coisas que vão abrir seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. Vou mostrar exatamente o que está acontecendo dentro da sua casa na dimensão espiritual. Vou ensinar como identificar as brechas que permitem a entrada do inimigo. Vou dar orientações práticas e poderosas sobre como consagrar seu lar e transformá-lo num território sagrado onde minha proteção maternal estará ativa 24 horas por dia. Mas para isso, você precisa estar com o coração aberto e disposto a fazer mudanças radicais se necessário. Meu amado filho, minha amada filha, agora vou revelar algo que vai fazer você enxergar sua casa com olhos completamente diferentes. Existem sinais acontecendo agora mesmo, neste exato momento, dentro do lugar onde você mora, mas a maioria das pessoas não consegue percebê-los porque está olhando apenas com os olhos físicos. Mas eu vou ensinar você a discernir espiritualmente o que está acontecendo no seu lar. O primeiro sinal invisível é a mudança na atmosfera espiritual. Sabe aqueles dias em que você chega em casa depois do trabalho e sente que o ambiente está pesado, mesmo que nada de ruim tenha acontecido? Ou aqueles momentos em que você entra num cômodo e inexplicavelmente sente vontade de sair dali rapidamente? Isso não é imaginação sua, meu filho. É seu espírito detectando a presença de algo que não deveria estar ali. Assim como os animais conseguem sentir tempestades e terremotos antes que aconteçam, o espírito humano tem a capacidade de perceber presenças espirituais, mas muitos dos meus filhos aprenderam a ignorar essa sensibilidade. Outro sinal extremamente comum, mas que passa despercebido, são as discussões que começam do nada. Você já reparou como, às vezes, uma conversa simples, trivial, de repente escala para uma briga sem sentido? Como palavras duras saem da boca de pessoas que normalmente não falariam daquele jeito. Como pequenos desentendimentos se transformam em conflitos gigantescos, sem motivo aparente. Meu filho, isso não é normal. Quando existe um espírito de discórdia habitando uma casa, ele atua especificamente provocando essas situações. Ele coloca pensamentos negativos na mente das pessoas, distorce as palavras que são ditas, inflama emoções que deveriam estar controladas. E tem mais. Você já percebeu como certas áreas da sua casa parecem acumular problemas? Por exemplo,
Um quarto onde as pessoas que dormem ali vivem doentes, ou uma sala onde sempre acontecem as maiores discussões, ou um canto da casa que parece sempre estar bagunçado, sujo, mal cuidado, não importa quantas vezes você limpe. Esses pontos específicos muitas vezes são portais espirituais, lugares onde existe uma concentração maior de energia negativa, ou onde alguma brecha foi aberta para permitir a entrada de espíritos malignos. Os problemas de sono são outro indicador fortíssimo de contaminação espiritual na casa. Quando você não consegue dormir bem, quando acorda cansado mesmo tendo dormido 8 horas, quando tem pesadelos recorrentes, quando sente uma opressão no peito durante a noite, quando acorda sempre no mesmo horário da madrugada sem motivo aparente, todos esses são sinais de que algo está perturbando o ambiente espiritual do seu quarto. O inimigo sabe que se ele conseguir roubar seu sono, ele rouba sua paz, sua saúde, sua clareza mental, sua disposição espiritual. Observe também os aparelhos eletrônicos da sua casa. Eles começaram a apresentar defeitos estranhos sem explicação técnica. Lâmpadas que queimam com frequência incomum, aparelhos que funcionam perfeitamente e de repente param de funcionar quando determinada pessoa entra no ambiente, água que vaza sem que nenhum encanador consiga encontrar o problema, portas que abrem ou fecham sozinhas, barulhos inexplicáveis durante a madrugada. Meu filho, o mundo espiritual pode sim interferir no mundo físico, e esses sinais muitas vezes indicam a presença de espíritos que estão tentando chamar atenção ou criar medo e confusão. Preste atenção também no comportamento das crianças e dos animais de estimação, se você tiver. As crianças pequenas e os animais têm uma sensibilidade espiritual muito maior que os adultos, porque ainda não foram completamente condicionados a ignorar essas percepções. Quando uma criança olha fixamente para um canto vazio da casa, quando ela recusa entrar em determinado cômodo, quando ela acorda chorando todas as noites dizendo que está com medo, escute-a com atenção. Quando um cachorro late para o nada ou se recusa a entrar em certo lugar da casa, quando um gato fica arrepiado sem motivo aparente, esses animais estão percebendo algo na dimensão espiritual. Outro sinal muito sério é o aumento de doenças inexplicáveis na família. Quando todos os moradores da casa começam a ficar doentes com frequência, quando os médicos fazem exames e não encontram nada conclusivo, quando os tratamentos não funcionam como deveriam, quando existe um ciclo de doenças que vai e volta sem parar, tudo isso pode indicar que existe uma maldição ou uma energia de enfermidade contaminando o ambiente. Não estou dizendo que todas as doenças são espirituais, mas muitas têm sim raízes espirituais que precisam ser tratadas além do tratamento médico. A situação financeira da casa também pode ser afetada pela atmosfera espiritual. Quando o dinheiro entra e escapa pelas mãos, sem que você consiga entender para onde foi, quando surgem gastos inesperados um atrás do outro, quando oportunidades de trabalho aparecem, mas nunca se concretizam, quando existe prosperidade em todos os outros aspectos da vida, mas dentro de casa o dinheiro não rende, isso pode ser sinal de que existe um espírito de pobreza ou de desperdício operando no seu lar. Observe também a vida espiritual dos moradores da casa. Existe uma frieza espiritual generalizada? As pessoas que moram ali sentem preguiça de orar? Sentem resistência em ler a Bíblia? Ficam irritadas quando alguém fala de Deus? Têm dificuldade em rezar o terço dentro de casa? Sentem sono ou distração quando tentam fazer qualquer prática espiritual? Meu filho,
Quando uma casa está espiritualmente contaminada, um dos primeiros efeitos é justamente esse resfriamento espiritual, essa resistência às coisas de Deus. O inimigo sabe que, se ele conseguir afastar você da oração e das práticas espirituais, ele terá campo livre para agir. Tem algo mais que preciso alertar: os vícios. Quando existe um espírito de vício habitando uma casa, é muito comum que vários moradores desenvolvam algum tipo de dependência, seja álcool, drogas, pornografia, jogos de azar, comida, internet, redes sociais. O espírito de vício cria um ambiente propício para que essas compulsões se manifestem e se fortaleçam. E muitas vezes, mesmo quando a pessoa quer parar com o vício, ela sente uma força inexplicável puxando-a de volta, justamente quando está dentro de casa. Escreva nos comentários: eu recebo a proteção de Maria sobre minha casa. Faça essa declaração agora mesmo, porque ela ativa minha intercessão poderosa sobre o seu lar. Não continue lendo sem fazer isso, meu filho. Cada declaração de fé que você faz tem poder no mundo espiritual. Meu querido filho, minha querida filha, agora preciso falar de algo muito delicado, mas extremamente importante. Muitos dos meus filhos abriram portas espirituais em suas casas sem ter a mínima consciência do que estavam fazendo. E essas portas abertas são como convites para que energias negativas e espíritos malignos entrem e se estabeleçam no seu lar. Vou explicar em detalhes como isso acontece para que você possa identificar e fechar essas brechas imediatamente. Primeiro, vamos falar sobre os objetos. Sim, os objetos que você traz para dentro da sua casa carregam energia espiritual. Tudo neste universo é energia vibrando em diferentes frequências, e objetos podem ser carregados com energias negativas de diversas formas. Aquela estátua que você comprou numa feira de antiguidades, aquele quadro que você ganhou de presente de alguém que não desejava seu bem, aquele móvel que você trouxe de um lugar onde havia muita negatividade, aquela roupa que você comprou num brechó sem saber quem era o dono anterior. Todos esses objetos podem trazer consigo energias que você não gostaria de ter na sua casa. Principalmente, meu filho, eu preciso alertá-lo sobre objetos relacionados a práticas esotéricas ou religiões que não glorificam ao Deus verdadeiro. Pirâmides energéticas, cristais programados para certos fins, amuletos de proteção que não sejam os sacramentais católicos, imagens de divindades orientais, objetos de umbanda ou candomblé, cartas de tarô, tabuleiros de ouija, livros de magia e ocultismo. Tudo isso são portas escancaradas para que demônios entrem na sua casa. Eu sei que muitas pessoas dizem que esses objetos são inofensivos, que são apenas símbolos, que não têm poder nenhum. Mas eu te digo a verdade. Eles são pontos de ancoragem espiritual para forças das trevas. Agora vou falar de algo que muitos não gostam de ouvir, mas que é verdade. A música que toca na sua casa tem um poder espiritual imenso. A música não é apenas som, meu filho. Cada música carrega a intenção de quem a compôs, a energia de quem a interpreta e as vibrações das palavras que são cantadas. Quando você permite que músicas com letras violentas, imorais, blasfemas ou depressivas toquem constantemente na sua casa, você está criando uma atmosfera espiritual compatível com essas energias. E essa atmosfera atrai espíritos que vibram na mesma frequência. Pense comigo, se você passar o dia inteiro ouvindo músicas que falam de traição, de vingança, de promiscuidade, de desespero, de violência, que tipo de energia você acha que vai predominar na sua casa? Que tipo de pensamentos
essas músicas vão plantar na mente das pessoas que moram ali, especialmente das crianças que estão em formação. Que tipo de espíritos vai se sentir bem-vindo naquele ambiente? Por outro lado, quando você enche sua casa com músicas de louvor, com cantos marianos, com melodias que elevam a alma a Deus, você cria uma atmosfera celestial que atrai anjos e afasta demônios. Vamos falar agora sobre as imagens que entram na sua casa através da televisão, do computador, do celular. Meu filho, você tem noção do quanto de impureza, violência, ocultismo e mensagens subliminares anticristãs entram todos os dias na sua casa através dessas telas? Filmes que glorificam a bruxaria, séries que normalizam a imoralidade, novelas que destroem o conceito de família, desenhos infantis que sutilmente introduzem simbologias satânicas, vídeos na internet que corrompem as mentes. Tudo isso está contaminando a atmosfera espiritual do seu lar. E não se engane pensando que isso é entretenimento inofensivo. O inimigo é astuto e sabe que, se ele conseguir fazer você e sua família consumirem esse conteúdo regularmente, ele estará programando a mente de todos para aceitar valores contrários aos ensinamentos de Cristo. Ele estará, lenta, mas efetivamente, dessensibilizando você para o pecado e criando um ambiente espiritual onde ele pode operar livremente. Outro ponto crucial que muitos ignoram: as conversas que acontecem dentro da sua casa. As palavras têm poder criativo, meu filho, quando você permite que dentro da sua casa sejam faladas palavras de maledicência, de fofoca, de julgamento cruel, de maldição sobre outras pessoas, de reclamação constante, de blasfêmia contra as coisas sagradas. Você está literalmente construindo uma atmosfera tóxica espiritualmente. Cada palavra negativa é como um tijolo na construção de uma fortaleza de trevas dentro do seu lar. Por outro lado, quando a sua casa é um lugar onde se falam palavras de bênção, de gratidão, de encorajamento, de fé, de amor, você está criando um ambiente celestial. Os anjos se alegram em habitar casas onde as palavras são temperadas com graça. Meu filho Jesus disse que, pelas suas palavras, você será justificado ou condenado. E isso se aplica também ao ambiente espiritual da sua casa. Agora vou tocar num assunto que vai incomodar muitos: os relacionamentos que você permite dentro da sua casa. Quando você traz para dentro do seu lar pessoas que vivem em pecado deliberado, que praticam feitiçaria, que têm vícios destrutivos, que carregam rancor e ódio no coração, que falam mal de Deus, essas pessoas trazem consigo os espíritos que as acompanham. E esses espíritos não ficam na porta. Eles entram com a pessoa e muitas vezes permanecem ali, mesmo depois que a pessoa vai embora. Eu não estou dizendo para você nunca receber ninguém na sua casa, meu filho, mas estou dizendo que você precisa ter discernimento espiritual sobre quem você permite entrar no santuário do seu lar. E principalmente, quando você recebe visitas, você precisa cobrir aquela visita com oração e consagrar o encontro a mim, para que eu possa neutralizar qualquer influência negativa que aquela pessoa possa trazer. Tem algo muito sério que preciso mencionar. As práticas sexuais dentro do casamento também afetam a atmosfera espiritual da casa. Quando um casal introduz no relacionamento práticas que são contrárias à dignidade do ato conjugal como Deus planejou, quando há consumo de pornografia, quando há abertura para fantasias que envolvem outras pessoas ou situações degradantes, isso abre brechas espirituais gravíssimas. O quarto do casal deveria ser um lugar sagrado, mas pode se tornar um território do inimigo se essas coisas forem permitidas.
Vou falar também sobre algo que está destruindo muitos lares: o orgulho e a falta de perdão. Quando dentro de uma casa existe alguém que se recusa a perdoar, que alimenta mágoas antigas, que guarda ressentimentos, que cultiva a vingança no coração, essa pessoa está dando morada a um espírito de amargura que vai contaminar todo o ambiente. E esse espírito vai trabalhar para que mais ofensas aconteçam, para que o perdão se torne cada vez mais difícil, para que a família se destrua por dentro. O orgulho também é uma porta larga para o inimigo. Quando existe uma pessoa na casa que sempre quer ter razão, que não aceita ser corrigida, que se coloca acima dos outros, que despreza os mais fracos, essa pessoa está sendo habitada por um espírito de soberba que é o mesmo espírito que causou a queda de Lúcifer. E esse espírito traz consigo toda uma legião de outros espíritos malignos. Meu amado filho, minha amada filha, agora vou revelar verdades muito específicas sobre o seu quarto, o lugar onde você passa aproximadamente 1/3 da sua vida dormindo. Este é um dos ambientes mais importantes da casa do ponto de vista espiritual, porque é durante o sono que você fica mais vulnerável a ataques espirituais. Quando você dorme, sua mente consciente descansa, mas seu espírito continua ativo, e é nesse estado que muitas batalhas espirituais acontecem. Você sabia que o inimigo tem um interesse especial em perturbar o seu sono? Isso porque ele sabe que se você não dormir adequadamente, no dia seguinte você estará cansado, irritado, com dificuldade de concentração, sem energia para orar, sem disposição para servir a Deus. O sono é uma dádiva divina, um momento de restauração física, emocional e espiritual. Por isso mesmo, é um dos alvos principais dos ataques demoníacos. Vamos começar falando sobre os pesadelos. Nem todo pesadelo é um ataque espiritual. Alguns são apenas o resultado do processamento que o cérebro faz das experiências do dia. Mas existem pesadelos que são claramente opressões demoníacas. Como você identifica a diferença? Os pesadelos espirituais geralmente têm algumas características. São recorrentes. Tem sempre temas similares, geralmente envolvendo medo intenso, paralisia, sensação de presença maligna, ataques de criaturas horríveis. Deixam você exausto mesmo depois de acordar, e muitas vezes acontecem em horários específicos da madrugada. Se você ou alguém da sua família está tendo esse tipo de pesadelo regularmente, meu filho, isso é um sinal de que existe uma opressão espiritual acontecendo durante a noite. E essa opressão precisa ser quebrada através da consagração do quarto, da oração antes de dormir, da aspersão de água benta no ambiente e principalmente da proteção do meu Santo Terço. Agora vou falar sobre algo que muitos experimentam, mas têm medo de mencionar. A paralisia do sono, acompanhada de sensação de presença maligna. Você já acordou no meio da noite completamente paralisado, incapaz de mover um músculo ou emitir um som, sentindo que havia algo ou alguém no quarto com você? Alguns querem explicar isso apenas como um fenômeno neurológico, e de fato existe um componente físico nisso. Mas eu te digo que, em muitos casos, há também um componente espiritual. Demônios podem se aproveitar desse estado de paralisia natural do sono para oprimir e aterrorizar suas vítimas. A solução para isso não é medicação, meu filho, embora ela possa ajudar em alguns casos. A solução real é espiritual. É ter um crucifixo ungido no quarto, é rezar o terço todos os dias, é consagrar o sono a mim antes de dormir, é fazer a oração de proteção de São Miguel Arcanjo, é aspergir água benta na cama e nos cantos do quarto. Quando você faz isso com fé,
você cria uma barreira espiritual que os demônios não conseguem ultrapassar. Vou revelar agora algo que vai surpreender muitos. A posição e a direção da sua cama podem afetar a qualidade do seu sono e a proteção espiritual durante a noite. Não estou falando de superstição ou feng shui, mas de princípios espirituais reais. É importante que a cabeceira da sua cama não fique voltada diretamente para a porta do quarto, porque essa é uma posição de vulnerabilidade. É importante também que você não durma com espelhos refletindo diretamente sua imagem enquanto você dorme, porque espelhos podem funcionar como portais espirituais se não forem adequadamente consagrados. E tem mais, os objetos que você permite no seu quarto têm um impacto direto na atmosfera espiritual do ambiente. Televisão no quarto é algo que eu não recomendo, principalmente no quarto de casal, porque ela cria uma distração que interfere na intimidade e muitas vezes traz para dentro do quarto imagens e energias que não deveriam estar ali. Celular carregando do lado da cama é outro problema, porque mantém você conectado ao mundo mesmo durante o horário que deveria ser de descanso e desconexão. Livros de ocultismo, revistas com conteúdo imoral, objetos que te ligam a pecados passados. Nada disso deveria estar no seu quarto, meu filho. O quarto deve ser um santuário, um lugar de paz, de oração, de intimidade sagrada para os casados. Tudo que contamina esse espaço precisa ser removido imediatamente. Agora vou falar especificamente para os casais. O quarto de vocês é um espaço sagrado que Deus criou para a união íntima no matrimônio. Mas esse espaço pode ser profanado de diversas formas. Quando há pornografia envolvida na relação, quando há abertura para práticas que degradam a dignidade do ato conjugal, quando há fantasias que envolvem infidelidade, mesmo que apenas mental. Tudo isso contamina espiritualmente o quarto e abre portas para espíritos de impureza. O ato conjugal foi criado por Deus para ser uma expressão sagrada de amor entre marido e mulher, um momento de união não apenas física, mas também espiritual. Quando esse ato é distorcido, quando perde sua sacralidade, ele se torna uma porta de entrada para demônios de luxúria e perversão. E esses demônios não apenas afetam a vida sexual do casal, mas contaminam todo o ambiente do quarto e começam a afetar outras áreas da vida familiar. Para os solteiros, também há orientações importantes. Seu quarto deve ser um lugar de pureza. Masturbar-se, consumir pornografia, ter pensamentos impuros antes de dormir, todas essas práticas criam uma atmosfera espiritual pesada que atrai demônios de impureza. E esses demônios vão trabalhar para que você caia cada vez mais fundo nesses pecados, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. A solução é a consagração do seu quarto à castidade, a colocação de imagens sagradas no ambiente, especialmente uma imagem minha ou do Sagrado Coração de Jesus, e a prática diária da oração no quarto. Quando você transforma seu quarto num altar de oração, os demônios fogem e os anjos vêm habitar ali. Vou falar agora sobre os quartos das crianças, que merecem atenção especial. As crianças são alvos privilegiados do inimigo porque são vulneráveis e porque, corrompendo uma criança, o inimigo afeta toda uma geração. Por isso é fundamental que o quarto de uma criança seja adequadamente protegido espiritualmente. Água benta aspergida regularmente, um crucifixo na parede, uma imagem minha ou do anjo da guarda, músicas de louvor tocando suavemente antes de dormir, oração dos pais sobre os filhos, tudo isso cria uma redoma de proteção sobre a criança.
e os pais precisam ter muito cuidado com os brinquedos e objetos que permitem no quarto das crianças. Bonecos que representam demônios ou monstros, jogos que envolvem violência extrema ou ocultismo, posters de artistas que promovem valores anticristãos. Nada disso deveria estar no quarto de uma criança. Cada objeto desses é uma pequena porta de entrada para influências malignas. Escreva nos comentários: consagro meu quarto à proteção de Maria. Faça essa declaração agora, meu filho, porque ela ativa minha proteção especial sobre o lugar onde você dorme. Meu querido filho, minha querida filha, você já se perguntou por que algumas famílias parecem viver em paz constante enquanto outras vivem de crise em crise? Por que algumas casas são lugares de harmonia e alegria enquanto outras são campos de batalha permanentes? Por que, em alguns lares, as bênçãos fluem abundantemente enquanto em outros parece que tudo dá errado? A resposta está na proteção espiritual ou na falta dela. Deixe-me explicar algo fundamental. Proteção espiritual não acontece automaticamente. Muitos dos meus filhos vivem como se houvesse uma proteção mágica ao redor deles simplesmente porque se consideram pessoas de bem ou porque vão à missa aos domingos. Mas não é assim que funciona, meu filho. A proteção espiritual precisa ser ativada através de práticas concretas, de orações específicas, de consagrações deliberadas. Sem isso, mesmo uma pessoa de fé pode estar completamente vulnerável aos ataques do inimigo. Vamos começar pelo fundamento de tudo, a presença real de Deus na casa. Uma casa verdadeiramente protegida é aquela onde Deus não é apenas uma ideia ou uma crença, mas uma presença viva e ativa. Como você traz a presença de Deus para a sua casa? Através da oração familiar diária. Quando uma família se reúne todos os dias, nem que seja por 5 minutos, para rezar junta, algo poderoso acontece no reino espiritual. As portas do céu se abrem sobre aquela casa, os anjos de Deus acampam ao redor dela, os demônios são forçados a recuar. Mas eu sei, meu filho, que em muitas casas a oração familiar desapareceu completamente. Cada um está no seu canto mexendo no celular, assistindo sua própria programação, vivendo sua própria vida. Não há mais aquele momento sagrado de união familiar na presença de Deus. E quando a oração sai de uma casa, a proteção divina também se enfraquece. O inimigo percebe essa brecha e começa a infiltrar suas influências. Outro fator determinante é a consagração da casa. Você consagrou formalmente sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao meu Imaculado Coração? Essa não é uma formalidade vazia, meu filho. É um ato espiritual de autoridade, onde você declara que aquela casa pertence a Deus e está sob proteção divina. Quando você faz essa consagração com fé sincera, você estabelece uma aliança espiritual que traz proteção real e mensurável sobre o seu lar. A presença de sacramentais na casa também é crucial. Água benta, crucifixos ungidos, medalhas de São Bento, escapulários, rosários, imagens sagradas devidamente benzidas. Tudo isso são canais de graça que Deus nos deu para a proteção espiritual. Mas atenção! Esses objetos não são amuletos mágicos. Eles só têm poder quando são usados com fé e em conexão com uma vida de oração e santidade. Um crucifixo na parede de uma casa onde ninguém ora não tem poder. Mas um crucifixo na parede de uma casa onde se vive a fé tem um poder imenso de afastar as trevas. Agora vou falar sobre algo que muitos negligenciam: a aspersão regular de água benta. A água benta não é apenas um símbolo, meu filho. Ela foi abençoada pela Igreja com orações poderosas de exorcismo e tem a capacidade real de purificar ambientes espiritualmente.
Quando você asperge água benta nos cômodos da sua casa, especialmente nos cantos onde a energia parece mais pesada, você está fazendo uma limpeza espiritual profunda. Os demônios fogem da água benta como você foge do fogo. Faça isso pelo menos uma vez por semana e sempre que sentir que o ambiente está pesado. A celebração da Santa Missa na casa é outra proteção poderosíssima, embora não seja possível para todos. Mas quando há oportunidade de ter uma missa celebrada dentro da sua casa, especialmente numa ocasião de mudança para uma casa nova ou de alguma crise espiritual grave, isso traz uma bênção extraordinária que pode durar anos. A presença eucarística de meu Filho Jesus, mesmo que temporária, santifica aquele espaço de uma forma única. Vou falar agora sobre algo que é absolutamente essencial, mas que muitos desconhecem: o poder do terço rezado dentro de casa. Quando você reza o terço dentro da sua casa regularmente, de preferência todos os dias, você está criando uma fortaleza espiritual impenetrável. Cada Ave Maria é como um tijolo nessa fortaleza. Cada mistério meditado é como uma janela de luz celestial que ilumina o ambiente. Eu prometo a todos os meus filhos que rezam o terço fielmente. Enquanto o terço for rezado naquela casa, eu mesma habitarei ali com meu Filho Jesus, e onde nós estamos, o mal não pode prevalecer. Mas tem um detalhe importante. Não basta apenas rezar o terço mecanicamente, repetindo palavras sem atenção. É preciso rezar com o coração, meditando nos mistérios, oferecendo cada Ave Maria como uma rosa de amor para mim. Quando você faz isso, cada terço rezado é uma arma poderosa contra todo o mal que tenta se aproximar da sua casa. A prática do jejum também fortalece tremendamente a proteção espiritual da casa. Quando os membros da família jejuam regularmente, oferecendo esse sacrifício pela santificação do lar, eles estão construindo uma barreira espiritual fortíssima. O jejum quebra o poder de demônios que só saem com oração e jejum, como meu Filho Jesus ensinou. Não precisa ser um jejum extremo. Pode ser o jejum tradicional católico de pão e água às quartas e sextas, ou pode ser um jejum parcial conforme suas possibilidades. O importante é a intenção e a constância. Agora vou revelar algo sobre casas que não têm proteção nenhuma e estão completamente vulneráveis. São casas onde não há oração, onde o nome de Deus não é invocado, onde práticas pecaminosas acontecem regularmente, onde objetos amaldiçoados foram trazidos, onde palavras de maldição são pronunciadas, onde o perdão não existe, onde o ódio e o ressentimento habitam. Essas casas são como fortalezas das trevas, onde demônios circulam livremente e fazem o que querem. E sabe o que é mais triste? Muitas dessas casas pertencem a pessoas que se dizem cristãs, que vão à igreja ocasionalmente, mas que não vivem a fé dentro de casa. Elas acham que estão protegidas porque usam um crucifixo no pescoço ou porque foram batizadas, mas suas casas estão escancaradas para o inimigo. A proteção espiritual real exige uma vida de fé ativa, não apenas uma fé nominal ou cultural. Para você que está ouvindo isso e reconhece que sua casa não tem a proteção adequada, não se desespere, meu filho. Ainda há tempo de reverter isso. Nos próximos capítulos, vou ensinar exatamente como consagrar sua casa, como estabelecer proteção espiritual duradoura, como fechar todas as brechas por onde o inimigo tem entrado. Mas você precisa estar disposto a tomar atitudes concretas e fazer mudanças reais na forma como você vive dentro do seu lar.